Eu sei que acontece muito de na hora do set a gente começar a pensar como é que vai ser a iluminação, como é que vai ser o ângulo, e quando a gente vai ver, passou muito tempo e a gente tá assim, ó. Essa luz aqui eu acho que dá pra vir um pouco mais pro lado aqui. E pra isso que serve a pré-produção. A pré-produção você planeja tudo que você precisa fazer e eu vou te mostrar como é que eu tô fazendo a minha pré-produção no comercial pra Wise. Uma vez eu tava no set de gravação e das 5 horas que a gente tinha ali, umas 2 foi filmando. O restante foi eu pensando como é que ia ser a cena. E isso atrasou pra um caramba. Não só atrasou, como tinha que fazer muita coisa no improviso, na gambiarra e não trazia nenhum tipo de qualidade visual. Isso aconteceu nos 3 primeiros episódios da novela do Cobra que eu fiz, acho que ano retrasado. E eu não consegui extrair o que eu queria, porque eu não consegui planejar o que eu queria. Só que, nos últimos 2 episódios dessa novela, eu consegui fazer a pré-produção. Se eu não me engano, tem até hoje aqui os desenhos de como é que tava o roteiro. Não, esse aqui não é. Achei. Esse daqui é o roteiro. Aqui, ó. Como que ia ser cada cena dos últimos episódios. Olha que legal. Como é que ia ser? Tem até o momento de B-roll, de insert. Tem movimentação de câmera. Tem como é que era a minha ideia original pra posicionamento. Tem tudo, tem tudo. Sabe o que foi louco? No momento que eu fiz esse tipo de coisa, o tempo gasto no set foi reduzido de forma absurda e a qualidade subiu de forma absurda. Por quê? Porque eu conseguia pensar como é que eu queria enquadramento, como é que eu queria iluminação, como é que eu queria movimentação de câmera antes. Geralmente em set de gravação existe uma certa pressão por causa do tempo. Seu cliente está lá, tem equipe lá, então você precisa fazer com que todo mundo funcione ao mesmo tempo, você precisa atender muita gente. Isso não permite com que você tenha tempo para ficar pensando em lógica de como é que deve ser a cena. Também não permite você pensar de forma de estratégia, mas como é que eu vou utilizar isso daqui de forma estratégica para o marketing? Não permite você pensar nisso, porque você não tem tempo. Então quando você faz isso daqui antes, você consegue pensar na parte visual, como é que vai ser para iluminação, como é que vai ser para movimentação de câmera. Você também consegue pensar na parte de estratégia, de como utilizar isso daqui para encaixar no marketing da empresa que você está fazendo isso. Então eu vou mostrar como é que eu tô fazendo. Basicamente estou usando IA não para gerar nada, mas para organizar isso daqui. Então deixa eu trazer você mais para perto aqui. Vamos começar com o básico. O que eu estou utilizando para conseguir alterar isso daqui? Primeiro de tudo, nós temos meu cérebro. Eu tenho que utilizar meu cérebro, sim, porque senão não sou eu que estou fazendo o negócio. Aqui nós temos o storyboard. Olha que legal. O storyboard aqui com os frames. Eu tenho todos os frames aqui de todas as cenas. E o que eu faço é, eu fecho os meus olhos e mentalizo. Pronto, o meu processo criativo é assim, não me julgue, tá bom? Se você faz diferente, problema seu. Mas o pessoal até vê em alguns eventos, geralmente eu tô, né, tá todo mundo conversando e eu tô assim, ó. E aí o pessoal acha que eu vou espirrar, alguma coisa, mas não, eu tô, né, tô lá prestando atenção na cena que tá acontecendo na minha cabeça e tentando anotar qual que é a iluminação, qual que é a movimentação de câmera. E aí eu testo também na minha cabeça, eu testo diferentes sequências, eu sou muito visual nessa parte. Eu testo diferentes sequências de take, eu testo diferentes timings. E quando eu chego na minha cabeça algo que funciona, eu vou lá e anoto, né, pra deixar tudo bem bonitinho. Aqui nós temos o Cloud. O Cloud, ele me ajuda muito, deixa eu abrir aqui pra vocês. O Cloud, ele me ajuda muito pra conseguir transformar o que eu tô fazendo em um storyboard. Uma das dificuldades que eu tenho, não é dificuldade, tá? Mas é um processo chatinho, que é eu montar o storyboard. Porque eu já tenho o voice-over, eu já tenho o que vai acontecer na cena, eu já tenho o storyboard, só que pegar essas cenas diferentes e juntar tudo em um pacote só pra entregar pra quem também vai estar na produção, é meio chatinho porque é repetitivo, né? Então ele não vai ter nada de criativo, tudo que ele vai fazer é organizar, e é isso que eu tô fazendo. Basicamente, deixa eu fechar essa aba daqui, basicamente tudo que eu fiz foi, eu gravei um áudio, transcrevi esse áudio com qualquer IA, você pode usar qualquer IA para fazer isso, ou então, se você tiver paciência, você grava interno no Cloud, e nesse áudio eu fui tendo um brainstorm de como que seria o roteiro, e no final eu ainda dei um resumo, ele pegou todo o contexto do que eu falei, montou os cards de como que deveria ser cada cena. Obviamente eu olhei cada um, troquei, porque tinha muita coisa que estava errada, não tinha nada a ver com o que eu tinha pensado, mas o principal, esses cards aqui, ele fez, e é isso que eu quero fazer. Antes, como é que eu fazia roteiro? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Se liga, antes eu tinha que fazer isso daqui, ó. Eu vinha no Google Docs, criava aqui diferentes etapas. Esse daqui eu peguei do pessoal da Tenfold, se eu não me engano. E aí eu tinha que selecionar qual que é o ângulo de câmera, qual que é o tipo de movimentação, qual que é a lente que eu tava pensando. Coloca referência visual. Alguns é desenhado porque é muito específico. Alguns eu consigo encontrar insights que tem, né, esse tipo de cena. Só que o chato de fazer isso daqui é porque toda alteração que eu vou fazer, eu tenho que manualmente fazer. Agora, se eu tenho um IA que consegue processar esse tipo de material e montar pra mim uma forma que é muito mais fácil de mexer, eu prefiro usar IA. Do que eu testei o ChatGPT, eu testei o Cloud, e entre eles
preferi o ChatGPT. O Gemini nem cria PDF, pra você ter noção. Então ele é muito limitado nessa parte e isso me dificulta. E o que acontece? O chat, ele viaja muito na maionese. Eu tô tentando montar uma plataforma em que seja mais fácil. Já existem algumas delas, só que são tudo pago. Então se eu tiver algo meu, é interessante porque, primeiro, que é meu, segundo, que é de graça. É muito importante. Esse daqui, e sim, muitas vezes pré-produção começa assim. Essa aqui foi a versão 1 do comercial. Não conseguimos encontrar um japonês pra gravar. A gente teve que refazer a ideia por completo que não envolva pessoas asiáticas, porque não conseguimos encontrar pessoas asiáticas aqui pra gravar. Então, em resumo, o que eu fiz foi, quais são os prompts que eu coloquei? Primeiro, eu subi o transcript do meu áudio, de um áudio eu explicando como é que era o roteiro. A partir disso, eles dividiam em diferentes cenas e eu falei, coloca agora em forma de storyboard / frame set. E ele foi e me deu isso daqui. Olha que lindo, cara. Olha que lindo isso daqui. Ele me deu cena por cena e eu posso clicar e subir um arquivo para ele ficar. Qual que é a dificuldade disso daqui? A dificuldade é que no momento que eu adiciono um frame e eu saio da aba, esse frame desaparece. Então eu precisava de um jeito que o frame ficasse constantemente, sem eu ter que ficar constantemente alterando também. Aqui ele dá a opção de exportar como PDF, mas ele não exporta do jeito que tá. Ele exporta um arquivo HTML dessa base novamente limpa. E o que eu precisava é que ele exportasse um PDF com tudo pronto. E essa aqui foi a versão que ele entregou em PDF com tudo pronto. Só qual é o problema? Mais uma vez, ele viaja, ó, tem storyboard que tá no lugar errado, entendeu? Tem coisa que tá no lugar errado. Então, a minha única dificuldade é tentar mesclar isso para ele ficar fiel ao que eu realmente criei. Como eu quase não tô usando o Claude para fazer qualquer tipo de criação, então em quesito de roteiro, basicamente o que eu faço é isso. Eu monto primeiro como é que eu quero o roteiro na minha cabeça, né? Qual que vai ser a sequência, inclusive, o que acontece. Depois eu vou lá e desenho o que eu imaginei. Sabe o que é interessante? Em cada etapa que eu vou fazendo, eu vou polindo mais, porque tem coisas que eu vou percebendo que, cara, não faz sentido. Então, na minha cabeça, a ideia geral fazia sentido. Que era qual? A ideia era de colocar uma pessoa asiática. Essa pessoa asiática tá no topo da montanha, eu imaginei como se fosse um Shifu. E a ideia é uma pessoa chegar no Shifu toda cansada e falar pro Shifu: eu preciso de conhecimento, eu preciso ser sábio como você. E o Shifu fala: hã? Porque ele não entende português. E aí a pessoa fala em outras línguas pra ver se o cara consegue entender. E no momento ele fala inglês e fala wise. E é a única palavra que o Shifu entende, porque o Wise é conhecido pelo mundo todo. Aí o velhinho tira o cartão da Wise, entrega pra ele, e aí corta pro ângulo alto e aparece The Wisest Thing You Can Do. Qual que é a nossa dificuldade? Não temos a pessoa japonês e também não temos a montanha alta, como se fosse na China. E eu teria que fazer isso tudo com CGI e ia dar um trabalho do caramba. Então, nesse caso, preferimos mudar. Após um mês de espera para aparecer alguém, a gente teve que mudar o roteiro. E nesse novo roteiro é muito mais simples. Quem deu a ideia principal era o Thiago. Eu tinha pensado numa variante, mas ele também deu outra ideia. E é basicamente uma pessoa, ela tá com muita sede, acabou de chegar no país, ela quer comprar água, só tem moedas e notas de dinheiro de outros países. E aí alguém chega e oferece um cartão da Wise pra ela. E é isso. Então eu estendi fazendo o quê? Transformando isso numa mensagem de ajuda. Então essa pessoa, então alguém paga uma água pra ela descobre o cartão da Wise e começa a usar, começa a comprar as coisas, viajar, ter experiência no mundo todo, juntar dinheiro. E depois de um tempo, ela também encontra uma pessoa que tava passando pela mesma coisa, que acabou de chegar no país, tem só moedas de outro país e tá com sede. E tá na frente da maquininha sem saber como é que faz pra colocar o dinheiro dela porque não aceita. E aí ela vai lá e fecha o loop. Sendo uma pessoa bondosa com outra pessoa, utilizando o cartão da Wise, ela paga uma água pra essa pessoa e aparece The Wisest Thing You Can Do. A ideia é essa. O roteiro é esse. E aí, com esse novo roteiro, eu pude desenvolver pra parte visual. Então, teve coisas que eu tinha imaginado originalmente que eu vi que não iam fazer sentido na sequência, não iam fazer sentido no timing. E aí, eu refiz, coloquei aqui. E agora, eu preciso fazer mais 2 storyboards. Um é de um comercial que ele já tá pronto, a ideia principal, o roteiro já tá pronto, só falta o storyboard mesmo. E é pra um sushi. E outro é pra um restaurante de lamen, que vai ser basicamente 6 episódios, uma novela. Vai ser um negócio muito complexo de fazer. Provavelmente a gente vai gastar uns 2, 3 dias lá. Eu vou estar muito ansioso em compartilhar como é que vai